Olá, minha gente, tudo bem? Esperamos que sim, que afinal de contas estamos vivendo um momento extremamente importante de ficar em casa. Esse é o jargão, digamos assim, de todo mundo, não apenas aqui no Brasil. Embora aqui no interior a gente não tenha sido atingido de forma dramática como em outras capitais, em capitais e até grandes cidades pelo mundo afora e pelo Brasil afora, mas nós precisamos também tomar os nossos cuidados. Na semana anterior, aqui no programa Expressão Universitária, nós tivemos a presença do professor Felipe Biazus, coordenador do curso de Psicologia, quando analisou as consequências emocionais, digamos assim, a respeito dessa pandemia, deste isolamento social que a gente está vivendo. Mas tem dois aspectos bastante importantes que a gente gostaria de ressaltar, que é a parte da alimentação e do exercício físico que caminham juntos, especialmente nesse momento. Por isso nós trouxemos no programa de hoje a professora Alessandra da Veiga, coordenadora do curso de Educação Física, e a professora Vivian Schizipeg Zanardo, coordenadora do curso de Nutrição. Nós já estivemos aqui em outras oportunidades, agora é uma situação um pouco, digamos, diferente em todos os sentidos. Gostaríamos de estar aqui dando boas notícias, mas sim, quando se fala em alimentação e exercício físico, sempre são notícias agradáveis, mesmo nesse momento. Portanto, professoras, o que a gente deve fazer neste momento, que vai durar ainda, acho que um bom período? Bem-vindas. Olá, obrigada pelo convite, né? É bom estar aqui, né? Sempre eu falo, né? Comentei antes também, né, Ademar? A questão da nutrição e do exercício, elas andam juntos, e a gente já tinha em outros momentos conversado sobre isso, da importância dos hábitos saudáveis, né, vive tanto de alimentação quanto a prática regular de exercícios físicos. E nesse momento em que a gente está vivendo, né, de quarentena, de ficar em casa, reforçamos cada vez mais a importância desses cuidados, né? Então... Olá, né, a Alessandra e Valdemar, muito obrigado pelo convite. Assim como a Prof. Ali disse, são áreas que se complementam, áreas da saúde que se complementam, e a gente deve buscar esse estilo de vida saudável neste período de isolamento, através de uma alimentação saudável, adequada, equilibrada, porque a gente está saindo da nossa rotina diária, ficando em casa com a família, né? O que muitas vezes, até por um período de ansiedade, além da mudança da rotina, as notícias que a gente observa em relação ao vírus, né? Em relação a esse isolamento social, em relação à globalização, a gente fica em casa, isso pode provocar um estresse. E aí a gente acaba comendo, mudando o nosso comportamento alimentar, comendo por ansiedade, aumentando a quantidade de alimentos, aumentando a quantidade de calorias, muitas vezes desequilibrando a nossa alimentação em termos de nutrientes, o que pode estar ocasionando o que a gente diz de um balanço energético positivo, com um aumento do peso, né? Não que a gente teria que controlar a nossa alimentação somente nesse período de isolamento social ou nosso estilo de vida, não, bem pelo contrário. Não existe um alimento milagroso, né, que venha nos ajudar neste período. O que a gente tem que fazer é manter o equilíbrio, tanto da alimentação, né, quanto das nossas outras atividades, né? Eu acho que bem importante o que a Vivi traz é que nesse período, né, a questão do equilíbrio e dos cuidados, e não só agora. Então, eu chamo a atenção, né, porque claro que como a gente tem que ficar fechado, né, Ademar, dá aquela sensação, né, de angústia, né, de não poder sair, de o que eu vou fazer agora. Então muda completamente a nossa rotina e isso desestabiliza, isso gera um desequilíbrio normal. Acho que o próprio Felipe falou, né, na semana passada, o quanto isso afeta. Então o que eu gostaria de chamar a atenção é com relação a esses cuidados nesse momento e para quem vai começar,
Agora que a gente observa aí, né, uma necessidade, porque o exercício físico, ele é importante, ele veio uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Colégio Americano, de que a prática regular de exercícios físicos, sim, ela é extremamente benéfica, mas é em todos os momentos. Então, o cuidado de eu não começar agora de forma abrupta, assim, querer sair e fazer, ou agora porque eu estou em casa, vou ficar subindo e descendo a escada que nem, né, desesperadamente, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Gente, assim, um cuidado, a gente tem que ter o equilíbrio, como a Vivi falou, acho que nesse momento a palavra-chave é equilíbrio. O equilíbrio do que eu vou ingerir, a quantidade de alimentos que a gente vai ingerir e a questão do exercício. Então, reforçando as recomendações do Colégio Americano, da própria Organização Mundial da Saúde, a prática de exercício de forma moderada, ela vai ser benéfica, sim, mas ela tem que ser com cuidado, né? Então, a gente estava comentando assim, eu não tenho, como é que eu vou fazer isso em casa? Eu vou sair dançando, vou ficar pulando corda. Quem é que pode ficar pulando corda? Como é que eu vou pular a corda? Como é que eu vou dançar? Então, são práticas importantes, sim, a gente tem que fazer. Então, de tentar buscar nesse momento, de fazer um exercício, uma atividade que realmente dê prazer e que vá proporcionar benefícios, né, para vocês. Então, até o exercício é uma série de alongamentos, 10, 15 minutos de alongamento, vocês vão ver o quão importante aí, quão bom vai ficar o corpo de vocês posterior. Principalmente agora, né, que a gente está vivendo o home office, né, a gente passa muito tempo sentado, ou é fazendo live, ou é dando aula, né, no nosso caso. A importância de parar 10, 15 minutinhos para levantar, fazer uma caminhada, mesmo em casa, dentro, né? Dar uma caminhadinha, vai até o banheiro, dá uma alongada, movimenta um pouquinho, porque mesmo antes, né, a recomendação é de 30 minutos por dia de atividade física moderada. Então, o que são esses 30 minutos, né? Ou 10 que você possa fazer no meio do teu dia intercalado? É uma caminhada, é um exercício de alongamento. A partir do momento que você tira o teu corpo do estado de repouso, qualquer movimento, até no jardim, quem tem pátio, casa, cuidar do jardim, tudo isso vai vir de forma positiva neste momento em que a gente tem que ficar mais isolado, né? Fugir do convívio social, o que é difícil, né, gente? A gente fala que, nossa, é um exercício também isso de estar isolado e de não poder fazer as coisas que nós fazíamos como rotina antes, né? Professora Vivi, que tipo de alimento a gente pode diminuir a dose ou eliminar nesse momento onde não é tão fácil gastar tantas energias no exercício físico? O que a gente tem que eliminar ou pelo menos... Na nutrição, pensando justamente então nesse equilíbrio, é importante que a gente mantenha os nossos horários, que planeje as nossas refeições, né? Então, que planeje as nossas principais refeições, o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar, que realize os pequenos lanches, pensando na nossa imunidade, que a gente ingira então vitaminas, minerais, os antioxidantes, através de alimentos das frutas, dos vegetais, né? E que ingira moderadamente, né, ou com cautela, os alimentos fontes de carboidratos, né? Controle principalmente os alimentos fontes de açúcar simples, e que neste momento é o que muitas vezes as pessoas acabam procurando, porque são alimentos que vão proporcionar, digamos, uma sensação de bem-estar maior neste período de ansiedade, saciedade, né? Maior, mas com um perigo maior também. Por toda uma reação, né? Uma relação bioquímica do nosso organismo, né? Então, eles vão proporcionar um bem-estar. E justamente a gente deveria, então, tentar maneirar estes alimentos, né? Um controle dos doces no geral, né? E procurar ingerir alimentos fontes de fibras, com um índice glicêmico mais baixo, reduzindo a quantidade de gorduras, reduzir a quantidade de alimentos industrializados, ultraprocessados na nossa alimentação. Já que a senhora tocou no assunto, é sempre importante salientar que a ingestão de alimentos ultraprocessados, ou gorduras, frituras, etc., pode gerar um aumento maior na obesidade. E aí aparecerão ou aumentarão, virão mais problemas.
pessoais e para a própria saúde. Então isso é outro perigo, digamos assim. O equilíbrio, por isso a professora Ali usou esse termo, né? O equilíbrio para tudo nesse momento é extremamente importante. E se tiver que deixar de lado uma batata frita ou deixar de lado um pãozinho, isso tem que afastar. Tudo com bom senso, Não né? me persiga, diz o vídeo aquele da criança, né? Não, tudo com bom senso dentro da moderação. Mas voltando a falar ali do excesso de peso, né? O excesso de peso, a obesidade, ela vai estar dentro dos fatores do grupo de risco do Covid. Né? E com o excesso de peso vem as outras comorbidades, como a hipertensão, como um diabetes tipo 2. Por isso que a gente diz que o controle da alimentação, esse equilíbrio no nosso estilo de vida, a gente não pode chamar a atenção somente neste momento. Né? E isto são hábitos que a gente deveria manter durante toda a nossa vida. Desde o bebê até o envelhecimento, certo? Eu acho que esses assuntos são discutidos e apresentados e analisados a todo momento pelas duas áreas que a gente está falando hoje aqui, que é a nutrição e a educação física, né, professora? Acho que, de novo, né, Ademar, a gente fala, a Vivi trouxe outra palavra que é importante, que é o bom senso, né, com relação a essas questões. A gente sabe que é o momento de realinhar, de readequar a nossa vida. Né? Então, quando eu falo, eu gostaria de chamar muita atenção nessa questão de como a gente vai tentar realinhar com relação à prática de exercício, o que eu tenho disponível para fazer. E a gente tem observado que tem várias situações, o pessoal que já fazia antes atividade física regular, os professores mesmos encaminhando aulas online. Então, tem várias estratégias que podem ser buscadas, né, nesse momento. Até mesmo em casa, subir a escada, mas com cuidado, né, pessoal? Eu nunca fiz e eu quero começar a fazer. Vamos ter o controle da intensidade, eu vou fazer devagarinho, eu começo 3 minutos, 5 minutos, de forma ponderada. Então, eu brinquei antes, que me chama atenção, porque a gente tem observado e eu tenho me impressionado com isso, que de repente as pessoas que não faziam, e parece que nesse momento há uma necessidade maior de começar a fazer, e aí eu saio fazer coisas que o meu corpo não tem condições de fazer aquilo, porque eu levei uma vida inteira sedentário, né, Vivi? Então, como é que eu posso sair do sedentarismo e começar? Isso tem que ser de forma gradual. Então, tem vários aí formas de vocês fazerem. De novo, eu reforço, tem professores que estão dando instruções de forma online, aulas online. Procurem um profissional da educação física para de que forma vocês podem fazer. Se vocês têm alguma comorbidade, vamos lá, se tem um diabetes, eu sou obeso, se eu sou uma pessoa que tem uma cardiopatia, eu preciso ter um controle e qual exercício é mais recomendado para que eu possa fazer nesse momento. Né? Então, isso a gente tem que ter um cuidado, e eu gostaria de chamar muita atenção de vocês com relação a isso, porque não é assim, importante, sim, tem que fazer, mas qual é o melhor exercício para que eu faça e que me faça bem neste momento? E na nutrição também estão liberados, né, os atendimentos online. O Conselho Federal de Nutricionistas liberou o nosso atendimento online desde a primeira consulta. Então, se alguém estiver precisando de um auxílio neste momento, eu quero organizar minha rotina em relação à alimentação, eu quero organizar as minhas refeições, também pode entrar em contato com um profissional nutricionista para ter esse auxílio, porque daqui a pouco, então eu vou estar em casa, em isolamento, eu não quero aumentar o peso, e aí a gente começa a cortar tudo da alimentação. E aí, como é que vai ficar a minha imunidade? Claro, não temos alimento milagroso, mas a gente precisa manter o equilíbrio. Então, a gente não pode estar cortando todos os alimentos. O que a gente tem que fazer nesse momento é evitar entrar no grupo de risco. Porque falta de exercício, uma péssima alimentação, é candidato sério a entrar no grupo de risco. É importante manter essas rotinas, né? Mesmo nessa situação, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita aí, com relação, até a Vivi falou, né? Então, a gente está vivendo um momento que todo cuidado, vocês podem fazer práticas com os cuidados que estão sendo recomendados, né? A questão do controle, de evitar a aglomeração. Então, é importante fazer. Então, a gente tem que perceber o que eu posso fazer, o que é que eu tenho disponível. Tem gente que tem casa, que pode fazer a caminhada no pátio.
aqui até tem a recomendação da própria Organização Mundial da Saúde de questão do própria meditação, do relaxamento, que vai auxiliar até a nossa questão do controle da ansiedade, gente. São 10 minutos que vão gerar benefícios na questão do sono, no controle do próprio melhora do sono, e o sono também, né, vai ser importante para as questões da manutenção do nosso equilíbrio fisiológico, né, do controle da questão hormonal. A gente tem aí, eu brinquei antes, as aulas de dança, né, o que eles recomendam, né, coloca uma música, dança um pouquinho. Então, tudo isso vai auxiliar todo o movimento que vocês fizerem. Então, o que a gente chama atenção é não ficar parado nesse momento. Então, não ficar parado também, a gente tem que ponderar que não é eu sair e começar a correr, né, ir pra rua agora, então eu vou correr porque é bom. Não. Qual é o melhor exercício para eu fazer? Vai ser uma dança em casa, o movimento, levantar da cadeira, sentar e levantar várias vezes, já que eu fico sentado, o próprio alongamento, né? Se eu já faço, se eu já tenho uma rotina, se eu já fazia antes, então sim, eu tenho um professor que vai me passar o treino, ele vai estar me controlando. Então, hoje tem várias, a gente tem como sair, né, e buscar estratégias, mas sempre buscando o equilíbrio, todas as normas, o controle da atividade física, como é que eu posso fazer, qual a intensidade, quantas repetições eu vou fazer desse exercício. Esse exercício, para quem tem problema de coluna, eu posso fazer, eu posso ficar pulando, eu tenho, né, hérnia de disco ou na lombar, enfim, qual o exercício que eu posso fazer? Então, tem vários profissionais aí da área da educação física que vocês podem entrar em contato, procurem, relatem qual é o seu caso, eles podem fazer uma avaliação, né, mesmo online. Hoje a gente já tem esses cuidados que podem ser feitos, né, para a gente controlar e trabalhar dentro do que nos está sendo recomendado, né, do isolamento, do controle. E outra observação que a gente pode fazer neste momento é que o pessoal tenha cuidado justamente com a informação que está lendo, né? É um período onde a gente lê em todos, escuta nos meios de comunicação, então vamos ver se esta informação é adequada, né? Muitos artigos, a comunidade científica está produzindo muitos artigos, ótimos artigos, que a gente está recebendo, que a gente está se atualizando, falando em relação ao comportamento alimentar nesse período, como é que deveria ser o equilíbrio da nossa alimentação, né? A relação da obesidade, do excesso de peso com o coronavírus. Então, é importante que a gente tenha esta informação, mas que a gente selecione esta informação, né? E, na dúvida, procure um profissional daquela área, né? Poxa vida, eu li que este alimento vai ajudar neste período de isolamento, ou vai ajudar em relação à minha imunidade. Será que isto é verdade? Então, eu vou entrar em contato com um profissional nutricionista da área, né, para ver se está correta a informação, mas que as pessoas estejam atentas a este fato, né? Nesse momento, realmente, o cuidado com as fake news é extremamente importante, porque o que a gente vê de bobagem por aí, minha Nossa Senhora do Caravaggio dos outros, porque, olha, é muita coisa ruim que circula por aí, por isso a seleção que a professora Vivi falou é extremamente importante. Mas eu não gostaria de encerrar o programa sem antes indagar de vocês duas a respeito de uma situação extremamente importante, eu acho, porque neste momento, quem tem crianças em casa, né, professora Vivi, é extremamente importante o que fazer. E a parte da alimentação e exercício, de novo, estão aqui casadas. Uhum. Em relação à nutrição, então, né? São as primeiras a ir lá no pote de bolacha ou no chocolate. Na geladeira, né? Na geladeira. Ixi. A gente pode procurar receitas saudáveis, equilibradas, elaborar junto com as crianças. É um período que os pais vão estar em casa, então que a gente também faça esse período de diversão, né? E elabore essas receitas, faça a refeição à mesa junto com a família, planeje o seu cardápio. A gente até pode estar utilizando daqui a pouco algumas coisas de uma disciplina. Eu estou estudando, né, as medidas, os pesos e medidas da matemática. Então, juntamente com isso, eu vou levar o meu filho para a cozinha, né, e ensinar o que é 100 ml, o que é 1 litro, né?
O que é uma unidade, o que é meia unidade, e fazer isso também de uma forma divertida, né? Além de saudável, que a gente inclua as outras ciências junto com a alimentação neste período, que faça ser assim, né? Que venha a ser uma atividade, um programa para a família, né? Pensando, é claro, no bom senso, na moderação das nossas refeições, né? De novo, aqui na área de educação física, criatividade também para ter. Para as crianças gastarem as energias. Né? Acho que seguindo nessa linha da diversão, que realmente as famílias estão mais em casas, ou o pai ou a mãe, a gente tem observado aí bastante isso, né? Os jogos, as brincadeiras, como é importante, né, fazer essas atividades com as crianças dentro do espaço, e elas curtem muito, elas gostam muito disso. É divertido. Então são joguinhos que tu pode fazer, montar escadinha, bambolezinho com almofada. Gente, aí vai da criatividade, né? Então, de novo, o momento da família, até o próprio pique-esconde, né? Esconde-esconde dentro de casa com as crianças. Aí são coisas que a gente talvez vai buscar lá na nossa infância, que nesse momento eu vou estar brincando, me divertindo junto e estou fazendo uma atividade. Eles estão correndo, aí eles estão dançando, né? Aquela dança da família de colocar a música lá e brincar, né? Fazer a coreografia. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa assim, é um momento complicado, mas ele traz esse outro lado também de a gente talvez aproximar, né, Vivi? Fazer coisas que não teria na nossa rotina, no dia a dia de fazer. E as crianças gostam disso. Para elas é importante porque elas precisam se movimentar, elas têm energia para gastar. Né? E às vezes eu vi até um vídeo de um pai jogando bola em casa, né, quebrando, derrubando tudo. Então a gente tem que ter o cuidado do que eu posso fazer de novo, né? Qual o espaço que eu tenho para fazer essa atividade? Então é engraçado até, mas é que realmente eu vi o vídeo assim, me chamou a atenção. Que outro tipo de atividade eu posso fazer dentro de casa? O próprio pular corda, a criança pode, é importante estimular, ou brincar, ou se esconder, né? O pique-esconde também é uma coisa, de jogar bolinha de tênis, montar peteca. Tem muita coisa que dá para utilizar e aproveitar esse momento de construção com os filhos, né? E brincar junto. E assim ele já está fazendo uma atividade junto com o filho. Na semana passada eu encerrei o programa também com o professor Felipe, pedindo para ele uma opinião a respeito disso. O que aprendizado a gente pode ter enfrentando essa pandemia, esse isolamento social? Então eu pergunto às nossas convidadas de hoje, antes de encerrar o nosso programa, que aprendizado, afinal de contas, a gente pode ter nesse momento dramático? Bom, eu vejo que é um momento que para muitos está sendo difícil, né, do isolamento, mas que a gente vai conseguir seguir em frente, né? Talvez a gente não tenha o conhecimento, nós como professoras, a gente está tentando passar o conhecimento da melhor forma possível para os nossos alunos, né? Mas este período difícil também vai fortalecer eles, né? Assim como está nos fortalecendo em todos os nossos desafios, com certeza vai fortalecer também, né, a nossa comunidade, vai fortalecer os nossos estudantes, as crianças, né, todas as pessoas. E em relação à nutrição, a mensagem que a gente tem que deixar é que a gente tem que controlar a alimentação durante todas as etapas da vida, porque agora, de repente, a gente se depara, né, com esse problema, né, com o coronavírus, e qual vai ser o grupo de risco, né? Vão estar incluídas as pessoas com excesso de peso, as pessoas com comorbidades relacionadas ao excesso de peso, que poderia, né, esse excesso de peso poderia ter sido evitado no momento anterior através de hábitos de vida saudável, através de uma alimentação saudável. Então, que a gente não se preocupe só com a nossa alimentação, com a nutrição em momentos difíceis, né, mas sim que a gente tenha esse controle, esse cuidado, né, durante toda a nossa vida. Que a gente aprenda a lição, né, professora? Eu acho bem importante isso, né, de que tu fala o que a gente faz. Eu fiquei aqui pensando, né, passa tanta coisa na cabeça, porque eu acho que reforçar, né, Vivi, a prática de atividade física regular, de forma moderada, é o principal que eu deixo aqui para vocês.
que a gente possa ter o controle de qual o melhor exercício que eu me adapto a fazer, procurar um profissional, tanto da nutrição quanto da educação física, se eu tenho dúvidas do que é que eu posso fazer. Mas principalmente, né, é um momento delicado, mas que a gente vai que a gente se reinventa. E a gente vai estar saindo disso aqui muito mais forte e melhores do que nós entramos. Não tenho dúvida disso. Né? E a gente está tentando buscar estratégias, que nem eu falei, né, dentro de casa, de ser criativo. E isso é bom, porque a gente dá aquela mexida que muitas vezes a gente segue na rotina e acaba fazendo coisas que não se dá conta que está fazendo de forma errada. Então é o momento de pensar na minha alimentação. Se eu não estava fazendo exercício, é hora de, eu preciso retomar. Então aquele chacoalhão que a gente está tendo, ou teve já, né, nesse período, é para buscar, né, o que a gente tem de melhor e fazer o melhor naquilo que a gente está fazendo, né, e ser o melhor. Né? Perfeito. Encerramos, então, nesse momento, mais uma edição do programa Expressão Universitária. Fazemos um agradecimento especial à professora Alessandra, à professora Vivian, por estarem presentes aqui novamente no nosso programa para repassar informações extremamente importantes a vocês aí de casa. Nesse momento, então, quem puder, fique em casa, muita paciência, muita tranquilidade, e que esse período também vai demorar um pouquinho, eu acho, mas vai passar. E nós seremos outras pessoas, com certeza, daqui para frente. Grato pela atenção de vocês aí de casa, novamente. De novo, nosso agradecimento às professoras aqui presentes. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.